Bem, pessoal, nós vamos conhecer agora o módulo de gestão de eventos, mas o intuito aqui é mostrar o processo. Não vou entrar na parte de cadastro, vai ser uma apresentação rápida, onde o sistema será apresentado a parte de planejamento, orçamento, estudo de viabilidade, planejamento, a parte de aquisição, né? A parte de autorização, a solicitação de pagamento, como ele se integra com a parte de contrato e a geração para o financeiro e a baixa dela. Então a gente vai ver uma apresentação bem rápida nesse sentido, para vocês verem que não existe nenhuma complexidade dentro do sistema. Aqui é a tela pós-login, né? Então vamos ver alguns cadastros que já foram feitos aqui. Então bora primeiro aqui na tesouraria, mostrar que foi lançado na realidade para o dia 1º um saldo inicial de sistema de R$500 mil, ok? Vamos passar aqui também para a gente conhecer um pouco da estrutura. Então foi colocado aqui um cadastramento de empresa, onde existe na realidade toda uma estrutura financeira, o plano de contas financeiro da empresa. Esse plano de contas financeiro ele está considerando uma estrutura como se fosse de um camarote. Então tem a parte de produção, a parte de apoio logístico, atrações, bar, né, buffet, som e luz, decoração. Então aqui existe toda uma estrutura montada nesse tipo de segmento. É lógico que pode ser alterado e ser colocado de acordo com a necessidade de cada cliente, de acordo com cada tipo de negócio, ok? Aqui existe uma estrutura organizacional de teste, onde eu criei basicamente alguns artistas aqui, né? E coloquei um camarote aqui. A outra estrutura que foi montada foi a seguinte. Nós criamos dois padrões de estruturas, um chamado Camarote Band e o outro chamado Evento para Apresentação. A estrutura montada, que aqui seria de um camarote na realidade, existe a estrutura de receitas, né? Como eu abordei, isso pode ser montado de acordo com cada tipo de negócio, toda a estrutura de dedução, comissionamento, ok? A parte de deduções de patrocínio, custos operacionais, de marketing, de produção e assim sucessivamente. Vou mandar abrir todo ele aqui. Tá? Então você tem aqui despesas com seguros, despesas financeiras operacionais, despesas administrativas, tá? Aqui é só para dar uma ideia. Foi colocado também outra estrutura onde envolve o que a gente vai utilizar, porque na realidade é só para poder enxergar de uma forma mais simples. E foi essa aqui montada, uma estrutura pequena, que eu chamei de evento para apresentação, onde eu coloquei uma estrutura de venda de fantasia, patrocínio, outras receitas, que no caso do outro padrão, que era do camarote, era gigantesca, era bem maior para a realidade. Mas a ideia que será apresentada aqui é para a gente enxergar da seguinte forma. Observe que nós temos aqui margem de contribuição, percentual de margem de contribuição, resultado, ponto de equilíbrio. Tá? Aqui vai ser uma estrutura onde nós vamos gerar uma estrutura orçamentária, vamos fazer um estudo de viabilidade e vamos levar ela para o planejamento. Então, se a gente observar no cadastro que foi realizado aqui, foi colocado nesse nome de variável, que é como se fosse uma célula de um Excel a grosso modo. Então, eu chamei de R1 para receita. Tá? Você pode descer no nível que você quiser, porque você pode estar fazendo fórmulas utilizando parte deles, e não obrigatoriamente só a receita. Tá? Então aqui foi criado na parte também de patrocínio, as despesas variáveis foi colocada como D2, aqui a parte de impostos, se a gente observar que tem D21, né, ISS,
Mas se a gente observar aqui para baixo, foi colocado que essa característica será um campo utilizado como fórmula, e aqui está a fórmula dele. Então, quer dizer, é receita vezes, né, 4,8 dividido por 100. Então, 4,8%, ISS vai ser 5%, o COFINS vai ser 3%, o CSL 2,88% e o PIS 0,65%. Não foi colocado nada de impostos, essas outras informações aqui eu não coloquei, mas poderia ter colocado. Então está aqui a fórmula de margem de contribuição, R1 menos D2, né, que seria a receita menos despesa variável, e aqui a fórmula de margem de contribuição. A receita menos D2 dividido por R1 multiplicado por 100. Perfeito? Observe que aqui já tem uma característica diferente. Eu estou dizendo que vai ser utilizado no cálculo de ponto de equilíbrio. Ele identifica o percentual de margem de contribuição e um campo utilizado como fórmula. Então, isso vai ser para que a gente possa utilizar a parte de estudo de viabilidade. Na despesa, eu não explodi os níveis dele. Então, aqui, na realidade, foi colocado só alguns elementos para a gente poder ter ideia, né? Então, a despesa é D4 e aqui da mesma forma que foi colocado nos outros módulos. Eu coloquei nomes de variáveis caso eu quisesse utilizar alguma fórmula. É lógico que estrutura ia explodir aqui bastante, equipe de produção também, taxas e emolumentos, tudo aqui seria explodido, né, para a realidade de um evento. Foi colocado dessa forma para ficar uma coisa mais reduzida e pequena para que a gente pudesse enxergar. Então, se a gente botar aqui resultado, da mesma forma, campo utilizado como fórmula, vai ser a receita menos as despesas variáveis e menos as despesas. E o ponto de equilíbrio está aqui, né? Vai ser o D4, o R1 menos D2 dividido por R1. Aí eu quero passar agora para mostrar que também a gente gerou um evento. O evento pode ele vir do módulo de agenda, né? Mas nesse caso aqui, eu coloquei como festival de inverno na realidade, mas é hipotético. Eu cliquei nele e eu inseri o dado por aqui, né? Onde você vai mandar inserir uma informação e vai definir a data assinatura, a data de término dos trabalhos, a sigla que você está colocando para festival 001-2018, valor do evento não foi colocado porque na realidade será apurado posteriormente, não é o caso de um show ou de uma banda que você está sendo contratado para tocar em algum lugar, então você define esse valor do evento. No nosso caso não, vai ser um festival que a princípio nós vamos utilizar aqui o nome de evento, né? Poderia ser um festival, um DVD, um ensaio, uma participação em show, programa de TV, convenção. Então aqui se cria uma estrutura dos eventos de acordo com a realidade. Aqui nesse caso a edição Festival de Inverno, vou até colocar aqui 2018, fazer uma alteraçãozinha aqui. O valor do evento também não vai ter, né? Agora aqui foi colocado 4 informações gerenciais. Então eu coloquei como festival, uma estrutura pequena, né? Show, eventos corporativos, poderia ter nome de bandas também aqui. A classificação do evento é um show de palco, né, de trio. Eu considerei a natureza como de investimento da própria empresa. Coloquei como um evento fixo, que ocorre todo ano, não é eventual. Se chover ou não, aqui você pode informar o público estimado e real. Aqui é onde vai acontecer o evento, né? Então, selecionamos aqui o estado, né? Você está aqui todas as cidades, todos os estados já cadastrados no sistema. Aqui está informando o início e término do evento, então ele vai obrigatoriamente existir dentro da assinatura e de término do contrato. Aqui é os dias do evento e aqui é o dia que foi utilizado a sua equipe, embora dizer assim, para trabalhar, para que tudo ocorra perfeitamente. Nesse caso daqui eu coloquei associado ao Camarote Band, né? É só teste. Então aqui poderia ter diversas estruturas como está aqui de artista e você está dizendo que esse evento, o proprietário desse evento aqui é o Camarote Band. Aqui é utilizado caso seja necessário integração com sistemas de e-commerce, sistemas externos. Poderia estar informando o patrocinador, né? A lista de artistas que iriam estar tocando em um determinado evento.
Aqui são participantes, posição financeira, posso anexar documentos, qualquer tipo de documento ao sistema, né? Aqui seria as ocorrências que o evento teve, então eu poderia estar aqui mandando inserir é uma crítica, um problema, né, um comentário que fosse tipo de ocorrência, eu poderia ter confusão na portaria, uma descrição aqui, né, que você poderia estar abordando algo sobre a ocorrência, né, essa parte de documentos e anexo eu também poderia estar adicionando qualquer tipo de documento aqui dentro. Vou pegar um PDF, poderia estar escrevendo aqui é um resumo sobre do que se trata, aqui é onde vai estar o documento no seu servidor, aqui é uma classificação que eu poderia estar colocando, né, qualquer tipo de documento, ou áudio, ou ata, ou croquis de palco, o que fosse. Vou colocar aqui como uma ata de reunião, e aqui caso você fosse um contrato com um fornecedor, você poderia estar colocando o fornecedor aqui e associando o modelo do contrato. Da mesma forma, eu posso estar também associando o modelo do contrato que eu fiz quando eu tiver um contratante, né? Posso definir moeda, né, que esse evento, na realidade, foi gerado na época. Aqui seria as previsões de recebimento e pagamento, caso eu tivesse alguma receita, né, que viesse do valor do evento, ou informar se eu tivesse um contratante, o cliente, o fluxo de caixa, complemento, e poderia definir as parcelas e mandar processar, que ele já geraria essa informação para o financeiro. No caso de pagamento, se eu tivesse aqui participantes, banda, né, ou comissionamento de parceria de resultado, que essas informações viriam automaticamente aqui para o fornecedor. Eu iria informar também a classificação financeira minha, colocaria os dados, né? Poderia estar mandando gerar ou por uma ordem de compra ou para o financeiro diretamente, aí vai depender do nível que o usuário está utilizando. Com as suas parcelas, mandaria processar, ele ia gerar ou pela ordem de compra ou direto no financeiro. Então aqui é só para mostrar que existe um evento, já existe um evento cadastrado, aqui uma visão anual, que a pessoa poderia estar navegando ao longo dos anos, todos os meses. Aqui está sendo desenhado todos os eventos que estão ocorrendo, eu posso ter diversos eventos no mesmo dia. Essa classificação ela é baseada de acordo com a realidade de cada empresa, né? Aqui foi colocado só festivais, shows, eventos, corporativo e carnaval, mas poderia ter nome de bandas, poderia ter diversos outros padrões associados a isso aqui, tá? Esse cadastro aí que eu estou falando, ele ocorre no módulo de evento, cadastro de evento, né, tipo de evento. Então você poderia estar criando aqui, informando se é de bilheteria, se vai ter associado ou não, as cores que você está trabalhando. Quem trabalha com banda, eu poderia também estar definindo uma validade do ano, porque aí aquela banda que deixou de trabalhar com você, automaticamente não iria aparecer mais nesse momento, né, do produto. Então a gente verificou que existe um saldo de conta, verificamos que existe um evento cadastrado, tá? Vamos aqui para a produção. Eu vou chegar aqui na produção, vou fazer um orçamento, estudo de viabilidade e um planejamento de execução. No orçamento do evento, eu já puxei ele aqui, tá? O orçamento, vou clicar aqui só para abrir esse módulo de despesa. Então foi colocado aqui basicamente para simplificar, né? 30 mil camisas foram vendidas ao valor de R$3, aqui é despesa, por isso que ele está apresentando com sinal negativo, mas temos a possibilidade também de apresentar com valores positivos, fica ao gosto do cliente, tá? E bandas, a gente vai colocar aqui também um valor unitário que está faltando. Vou botar aqui um valor de contratação de 193.250. Tá? Então, automaticamente aqui tem um BDI, caso você queira colocar um valor maior, e aqui é o valor negociado. Então, isso é o que foi apresentado, e aqui foi o que foi negociado, fechado com
o seu contratante, caso você tenha. Como isso aqui é um trabalho que nós estamos fazendo, executando na realidade esse evento, que não tem valor pré-estabelecido, aqui foi colocado o seguinte, eu vou abrir aqui, esconder aquela aba, então aqui foi colocado dentro das vendas que eu devo vender 5 mil no primeiro lote, pista, segundo lote 5 mil, um valor de 35, um valor de 40, né? Então tem as casadinhas, o camarote com seus valores diferenciados, né? E suas quantidades diferenciadas. Então se a gente chegar aqui e mandar recalcular toda a estrutura de saldo, o sistema mostraria que eu coloquei aquele valor a mais, né? Botaria aqui patrocínios, colocaria aqui outras receitas, né? As despesas variáveis foi calculada, observe que não foi lançado, foi calculado baseado nas fórmulas que nós definimos na estrutura que foi criada, né, daquele padrão orçamentário, que isso é um padrão. Eu poderia estar excluindo esses dados que eu não estou utilizando, não teria problema nenhum para o sistema. Ele já calculou a margem de contribuição, definiu o percentual de margem de contribuição, definiu qual é o ponto de equilíbrio. O nosso resultado é 607.848,79. Então, eu estou informando aqui, associei ele ao festival de inverno, né? Então, na realidade, quando eu cliquei aqui, botei em modo de edição, né? Quando eu associei aqui, eu associei a esse evento, eu trouxe os dados desse evento, ele traz todas as informações para cá. Eu poderia também estar trabalhando com a moeda, só que eu não estou com o cadastro de moeda aqui associado, ou de quando foi feito esse orçamento num dólar, para ter uma moeda mais forte. Aqui o padrão orçamentário aplicado, né? Poderia estar fazendo isso para um camarote ou para um show de trio, um show de palco, um show corporativo. Você pode ter diversos padrões orçamentários de acordo com cada necessidade. Uma gravação de DVD, tá? Um camarote de menos porte, um camarote de maior porte. Então você pode estar criando estruturas e aplicando essas estruturas. Caso eu trabalhasse com almoxerifado, eu poderia estar aqui associando almoxerifado e automaticamente toda a transação de almoxerifado, tá, seria realizado nesse módulo aqui de estoque. Então, feito o orçamento, eu vou dizer que o orçamento está fechado, vou gravar, né, foi aprovado o orçamento. Aí eu vou para uma aba que não é obrigatória, mas eu vou apresentar, que é o estudo de viabilidade. Observe que eu trouxe o festival, eu já tinha colocado valores aqui de 10, né? Se eu quisesse aumentar um cenário de 10%, um cenário de menos 10, um cenário de menos 15, vou botar um cenário também aqui de menos 30%, tá? Vou mandar gravar e vou mandar aplicar. Eu não quero atingir meta de 1 milhão, vou botar um valor zero, então ele vai trabalhar nessa parte de ponto de equilíbrio. Eu aplico, o que o sistema está fazendo? Ele está trazendo na realidade toda aquela minha estrutura, tá aqui, que foi o orçamento fechado atual, né, onde ele dá os 707.848, então se eu aplicar os 10%, o cenário de 10% positivo, ele vai calcular 876, com o cenário de menos 10 negativo, 539, e assim sucessivamente. O cenário de menos 20 negativo está dando, né, 371, e o cenário de 30% também, que foi gerado, né, e o ponto de equilíbrio. Então ele está me informando aqui que o meu ponto de equilíbrio zero, na realidade, eu vou ter que vender de produto aqui, deixa eu subir um pouco, né, em vez de eu vender 5 mil, 7.500, eu tenho que vender no mínimo aqui 2.896, 2.896, então ele calculou baseado naquela quantidade informada no seu valor individual, tá? Então aqui é para o meu ponto de equilíbrio ser zero, eu não ter perda nenhuma, né? O meu risco total. Mas da mesma forma que ele fez isso aqui para você ter o seu resultado zerado, eu poderia, um exemplo, atingir meta. Então, se eu tenho 707 mil e quero chegar a 1 milhão de reais, eu mando gravar aqui 1 milhão de reais, ele vai fazer o cálculo para mim agora de quanto, na realidade, eu necessito para poder chegar a 1 milhão de reais. Então, para eu chegar a 1 milhão de reais, eu vou fazer o seguinte aqui. Aqui é uma característica que tem no sistema, onde eu posso customizar. Eu vou esconder alguns cenários aqui que não me interessa nesse momento,
tá? Só para poder diminuir a tela e a gente poder enxergar melhor entre o cenário atual e o cenário para atingir a meta de R$1 milhão. Então, se a gente observar aqui na realidade, o que é que ele calculou? Os custos vão ser, exceto os impostos que são recalculados, né, baseado no valor da sua receita, então está aqui todo ele recalculado, as suas despesas fixas, elas vão continuar a mesma, não vai ter alteração no caso desse exemplo. Então, em vez de vender 5.000, eu tenho que vender 5.869, né, ao preço de 35. Ao preço de R$40 também ele calculou. Então ele calculou esses valores, informando quanto você teria que vender para atingir essa meta de R$1 milhão. Então, a partir daí do estudo de viabilidade, você tem cenários, que você pode estar criando até 5 cenários, ele armazena esse último cenário que você gerou dessas 5 situações. No momento ainda não estamos trabalhando com o orçamento anterior, mas breve estaremos liberando para que você faça, né, a comparação e a sua variação entre esse orçamento atual, né, com o orçamento anterior, ou essa posição de atingir meta, tá, com a variação também do ano anterior. Então, nós temos esse modelo que ajuda a uma tomada de decisão, e aqui nós temos a parte de planejamento. Como é que ele funciona a parte de planejamento na realidade? A gente vai chegar aqui no orçamento, deixa eu inserir aqui, né? Ele vai trazer só os orçamentos que foram fechados, né, aprovados, e que não geraram ainda um planejamento. Então, aqui na realidade, quando eu chamo de planejamento, é o planejamento de execução. Então, eu vou selecionar, ele vai trazer todas as previsões aqui associadas, tá? O sistema aqui é o que foi negociado, os valores negociados, né? Então, o sistema, na realidade, se poderia estar alterando os valores negociados baseado no seu planejamento. Ele traria os valores aqui. E aqui, né, nós vamos ver como funciona essa parte do comprometido pela ordem de compra, o que foi realizado pela SP, tá? O que significa essas visões. No sistema, ele só não trabalha com essa parte física e financeira, né, como está representado aqui. Caso o usuário queira utilizar como uma gestão de projeto, sim, o sistema possibilita, porque você tem regras de predecessores, né? Você tem a relação entre elas, que está aqui no caso bancado, folga entre uma tarefa e outra, porque você pode visualizar um gráfico de Gantt aqui. Né? Então, se a gente chegar aqui e definir como seria desenvolvido cada etapa de cada projeto, primeiro o trabalho do solo, depois vem a parte de palco, depois vem a parte de cenário, iluminação. Então, você poderia estar trabalhando todas essas etapas para que não houvesse, né, nenhum atraso entre os seus fornecedores e a execução da obra. Ele apresenta aqui dentro dela o que já foi executado, qual o percentual, você tem diversas informações armazenadas aqui ao lado, né? Então nós temos o número, a tarefa, a data prevista de início, o número de dias previstos. Então essas informações aqui, elas estão armazenadas na realidade, todas elas aqui ao lado, tá? Você pode esconder isso com um relatório, você pode estar imprimindo essa visão como se fosse imprimir o projeto, tá? O sistema possibilita isso. Você visualizar ele todo também, sem problema nenhum, o gráfico de Gantt aqui. E nós vamos ver como é que é alimentado essa informação daqui, do comprometido com o realizado, certo? Nós vamos visualizar nessa parte de geração da ordem de compra. Bem, vamos fazer agora uma simulação de uma ordem de compra, tá certo? O sistema, na realidade, ele possibilita você ter desde a solicitação de compra, o pedido de cotação, a entrada dos orçamentos dos fornecedores, você definir a seleção dos ganhadores, você ter aprovação por material / serviço. Na realidade, a aprovação é individual, então você consegue, através do sistema, fechar as melhores ofertas por item
e não só pelo fornecedor. Tá? Você tem aqui a geração da ordem de compra, que é onde nós estamos, que pode vir através de um orçamento de um fornecedor, pode ser também adicionado manualmente. Depois a gente vai ver a autorização da ordem de compra, a solicitação de pagamento, a autorização da solicitação de pagamento. Então aqui nós vamos inserir. Então ele está trazendo que minha empresa fatura é a iTouch, né? Aqui eu estou trazendo o solicitante, aqui eu vou definir o setor que poderia estar explodindo aqui, diversos setores. No final eu vou mostrar uma estrutura de um cliente nosso, só basicamente da estrutura organizacional, para vocês terem uma noção do até que ponto a gente pode controlar. Vamos selecionar aqui agora um fornecedor, sei lá, vou chamar qualquer coisa, touch também, tecnologia. Aqui foi gerado o número da ordem de compra, aqui a data de emissão. Eu vou informar que o valor, sei lá, R$10.000. Aqui eu vou inserir agora o item de material. Eu posso buscar por aqui, pelo texto, né? Vou chamar de camisa, vou botar camisas aqui, como se eu estivesse colocando camisa. Aqui eu poderia fazer qualquer tipo de descrição complementar sobre o material cadastrado, certo? Também eu poderia buscar o dado por aqui. Então você tem as duas flexibilidades de usar. Aqui a unidade de medida. Aqui eu posso informar a quantidade, né, que eu estou negociando. Eu vou informar aqui nesse caso que eu vou estar fazendo uma compra de 2.000 camisas ao valor de R$5. Ele automaticamente, como o sistema está relacionado, ele trouxe camisa para a estrutura financeira camisas, né? Então ele já faz o lançamento aqui. Eu poderia estar rateando essa camisa aqui ou qualquer outro item, né, para diversos planos de contas aqui associado. Eu posso ratear isso tanto para um setor que seria um setor dentro da sua estrutura organizacional, como para um evento. Então eu vou associar ao evento, vou clicar aqui no maisinho, vou selecionar aqui 2018 e vou selecionar esse evento daqui, tá? Aqui eu tenho informações gerenciais caso eu queira utilizar e vou informar também o valor de R$10.000. Aqui eu vou estar associando o item do planejamento do sistema e vou definir a condição de pagamento. Então eu vou definir isso aqui em uma parcela, a data de vencimento eu vou colocar hoje mesmo e a forma de pagamento vai ser um TED. Pronto, gerei parcelas, 10.000. Aqui está tudo ok, rateio do setor. Eu vou concluir a ordem de compra. Confirma a inclusão, sim, confirmei a ordem de compra. Poderia estar gerando a ordem de compra aqui, uma impressão interna, né, dentro do sistema. E vou agora autorizar. Aí seria um outro nível, né? Aqui poderia ter diversos ordens de compras que foram concluídas por diversos usuários. Aí o responsável pela parte de autorização de ordem de compra, ele poderia chegar aqui e basicamente clicar dizendo que foi autorizado esse item, né? Poderia fazer aqui a previsão, mas esse usuário não está podendo fazer a previsão do contas a pagar. Vou mostrar onde se faz isso. Então, basicamente, existe uma autorização. Vamos visualizar aqui no cadastro de empresa que provavelmente o usuário está sem essa possibilidade de mandar gerar no contas a pagar aqui. A ordem de compra pode fazer integração com contas a pagar. Então, cliquei aqui, dei essa possibilidade. Aqui é já SP contas a pagar e faturamento com contas a receber. Você tem diversos flags dados
E aqui você tem limites, tanto de autorização de pagamento, como autorização de ordem de compra e autorização orçamentária. Tá? Que aqui envolve já não o orçamento do evento, e sim um orçamento empresarial de toda a empresa, onde um orçamento de evento vai ser somado a esse orçamento empresarial vinculado às despesas fixas que foram colocadas por cada setor. Então, vou fechar aqui. Vou voltar àquela área de autorização, de ordem de compra, tá? E se a gente observar, aqui apareceu um campo novo, que é um campo integrar. Ok? Então, estou mandando a possibilidade de fazer o processo de integração, que poderia ser uma outra pessoa fazendo isso ou a mesma. Aqui ficou um em cima do outro, porque a tela está reduzida para poder fazer esse processo de gravação, e vou mandar realizar a integração entre a ordem de compra com o contas a pagar. No momento que eu faço isso, integração realizada, ela desaparece, não tem mais nenhum documento para fazer a integração. Foi o que aconteceu. Ela gerou no contas a pagar, então a gente vem aqui no financeiro, contas a pagar, tá? Se a gente for abrir aqui os não quitados, vai aparecer esse lançamento. Eu vou mandar abrir os documentos. Observe que está tudo brancado, significa que o usuário não pode fazer alteração nenhuma dentro desse registro. Por quê? Porque ele foi uma previsão gerada por uma ordem de compra, né? Então aqui você consegue visualizar os dados que nós lançamos, né? Caso tivesse impostos calculados, ele traria aqui, se tivesse sendo lançado, né? O saldo de banco que nós temos ainda para poder fazer, documentações anexadas, caso fosse gerado algum documento anexado. Então aqui nós estamos com uma ordem de compra que é uma previsão na realidade. Observe que isso aqui não é uma previsão, não é uma provisão. A provisão ela só vai se tornar no momento que vier a nota fiscal do usuário. Aqui possibilita que o seu financeiro tenha toda uma estrutura de previsão de caixa, tanto pelas ordens de compra, como também despesa fixa, que pode ser feita pelo sistema. Vamos ver onde é que é feito. Então, no financeiro, eu tenho um lançamento de contas a pagar, eu vou gerar alguns lançamentos de contas a pagar aqui. Então, vou dizer que a empresa é Itante, dia de vencimento eu vou colocar como dia 1º de agosto, o fornecedor eu vou dizer que vai ser a geradora, quantidade de... vou botar aqui a geradora e vou gerar aqui 5 parcelas dele, documentos separados, no valor de R$2.000, forma de pagamento eu vou dizer que vai ser um TED, tá certo? Um complemento, vou informar aqui, teste de sistema. Aqui é a conta fluxo que eu vou estar definindo onde eu quero que caia. Deixa eu ver aqui, vou trazer para cá para fazer uma pesquisa por texto, né? Então, deixa eu ver aqui se tem gerador. Pronto, encontramos o gerador. Eu vou informar que isso aqui não vai estar associado à ordem de compra, senão ele iria fazer o lançamento, né? E quando você fizesse a associação com a ordem de compra, ele ia encontrar o dado. Não vou colocar vinculado a evento, vou colocar vinculado à minha área de produção. Então, ele não vai ser lançado a vinculado a evento. Então, aqui nesse momento, você poderia estar gerando todas as suas despesas fixas, como aluguel, pagamento de funcionário, luz, energia, Coelba, né? Então você poderia estar gerando diversos documentos, você marcaria todos eles e aí mandaria executar. O sistema ia fazer o que? Execução realizada com sucesso, ele ia lançar toda a despesa fixa para o financeiro. Então se a gente chegar aqui agora no conta do financeiro e mandar quitados abertos, observe que está aqui a geradora. Se eu mandar abrir a geradora, vou mandar também selecionar todos os registros. Se a gente observar, a gente vai ver que o da Itante, que foi gerado pela ordem de compra, tá vendo aqui, classificação da ordem de compra, tá? Ele ficou brancado. Aqui não, eu já posso fazer baixa pelo meu contas a pagar sem problema nenhum. Então poderia chegar aqui e dizer assim, ó, eu vou dar uma baixa, vou dizer que é hoje, o valor, não vou fazer desconto, nem juros, nem nada, e vou estar associando aqui o beneficiário,
se eu tivesse cadastrado o Banco Agência Conta, ele traria o Banco Agência Conta do beneficiário e vou informar basicamente a minha conta que eu vou pagar. Eu vou dizer que é do Banco do Brasil, que tem 500 mil reais lá, e vou confirmar. Nesse caso daqui, eu fiz o pagamento, certo? Esse pagamento foi feito, depois a gente visualiza ele. Eu quero agora dar continuidade ao sistema que foi a entrada da solicitação de pagamento. Então, bora imaginar que aquele pagamento daquela ordem de compra, 15 dias depois ou 30 dias depois, esse meu fornecedor, ele vem e vai gerar uma ordem de compra. Ele vai trazer todas as ordens de compras que estão aprovadas, mas que não foi ainda associado à solicitação de pagamento, ou se foi associado e ainda tem crédito, né, para que eu possa pagar essa pessoa. Na realidade, eu paguei parte da SSP, né? O sistema também possibilita isso. Então, ele gera todos os dados, não precisa o usuário lançar absolutamente nada. A única coisa que ele vai informar, já que isso aqui é uma solicitação de pagamento, seria o número da nota fiscal, a data de emissão da nota, o documento suporte, se é uma fatura, ou um boleto, o que fosse, um GPS, e o histórico que você poderia estar associando aqui, um histórico e um campo de observação também. Então, você poderia estar incrementando esses dados aqui dentro do sistema, tá? Aqui a parcela ele já trouxe automaticamente, e os impostos, como eu tinha associado ao meu fornecedor uma regra de retenção, ele automaticamente já identifica que foi uma ordem de compra gerada para essa empresa, e ele aqui já faz todo o processo de retenção. Você pode excluir ou não essa informação. Então ele calcula aqui, né, o valor do imposto e o valor líquido que será cobrado. Então aqui está as informações, documentos e anexos, acréscimos, aqui é documento anexado na SP, ou documento que foi anexado na ordem de compra. Então você tem essa visibilidade toda, podendo imprimir, né, a solicitação de pagamento aqui para esse usuário. Da mesma forma, eu vou concluir essa SP para que o financeiro possa autorizar esse dado, né, para o contas a pagar. Da mesma forma que que aconteceu na autorização, está aqui a informação. Então eu vou autorizar essa solicitação de pagamento. Poderia ou não estar aparecendo essa integração aqui, que é a pessoa aqui do financeiro que vai marcar para que possa ser integrado. Então aqui são os dados gerados, você não pode alterar também nada, você pode só visualizar do que se trata. Caso o financeiro encontre algo que ele não concorde, ele pode desfazer essa conclusão e solicitar que a pessoa desfaça também aquela autorização e que a pessoa possa fazer a alteração devida na ordem de compra ou na própria SP. Ok? Eu vou mandar integrar com contas a pagar. O que é que o sistema deve fazer? Ele deve procurar aquela ordem de compra que foi gerada, tá? Que está só como informativo de previsão. Ela vai excluir aquela informação que foi gerada pela ordem de compra e vai inserir um documento novo no lugar daquele que é SP. Né? Porque, um exemplo, eu posso ter uma ordem de compra gerada, tá? E na hora que vem SP, está com um valor diferenciado com uma energia. E aí o sistema iria saber que foi lançado naquele módulo de geração em lote, e aí trocaria também, o sistema iria trocar pelo valor real que está chegando. Então vamos aqui integrar o contas a pagar, integração realizada com sucesso, os dados desaparecem, e eu automaticamente vou agora lá no financeiro, eu vou verificar o meu contas a pagar, né? Então eu vou verificar aqui, ó, existe um iTouch que foi gerada pela ordem de compra número 1, pelo número da SP número 1 também, tá? Então aqui são os números gerados pelo documento. Observe que ele tinha um documento com outro número, mas ele excluiu e colocou esse daqui.
Observe que o complemento foi alterado, que a gente modificou, né, ao dado. Então, se eu chegar aqui e mandar agora abrir esse documento para pagamento, observe que ele está agora na cor de alteração. Então, eu posso também fazer uma baixa dentro desse documento aqui. Nós temos formas diferentes de realizar baixa. Né? Podemos fazer baixa de duas formas. Então, exemplo, eu vou querer fazer baixa nesse documento e nesse documento daqui. Vou clicar aqui, vou mandar vou abrir esses documentos aqui e vou baixar esses dois títulos de uma vez só, ok? Então, vou querer baixar, eu posso utilizar o processo de liquidação ou baixar os títulos em lote. Eu vou baixar o título em lote aqui, então ele traz os títulos que estão marcados. Eu poderia botar o comprovante de pagamento aqui, tá? Comprovante de pagamento do banco. Eu vou selecionar a data de pagamento aqui, tá? Eu posso marcar o que eu quero e automaticamente posso realizar a baixa. Posso também imprimir esses pagamentos aqui, né? Para ser mandado, um exemplo, para alguém autorizar, alguém concordar com isso, e deixa eu chegar para cá a tela, né, da área visível, tá aqui os comprovantes que eu digitei, e vou dar o OK nela. Então, a execução realizada com sucesso, já some o dado daqui, né, títulos, e aqui são os títulos quitados, tá aqui ele, aquele quitado manualmente, e esse outro quitado aqui pelo sistema. Se a gente for abrir esse documento, a gente vai ver que foi lançado o dado, já é uma provisão no dia 3/8, o valor total para o banco. Né? Então, eu posso tanto baixar em lote como utilizar o processo de liquidação. O que é o processo de liquidação? Tem empresas que utilizam, na realidade, essa parte de liquidação de pagamento. Ele cairia aqui, então poderia ter diversos registros aqui. Tem muita gente que utiliza para aquela parte de emissão de cheque. Então eu poderia estar relacionando os números de documentos aqui, né? Sempre vai ser por nome de uma determinada pessoa, um beneficiário, um exemplo, um boy, e está fazendo pagamento de 10, 15 documentos em um cheque só. Então isso vai no nome dele. Você pode estar fazendo esse processo, mandar fazer o processo de liquidação, ele vai gerar um cheque e vai jogar essa informação para a tesouraria. Então nós temos esse modelo e quando faz isso ele determina que é como se fosse um desmembramento bancário dentro da tesouraria. É um cheque pagando diversos documentos. E aí nós vamos conhecer agora aqui o módulo de tesouraria, né? Teríamos essa possibilidade. Aqui a movimentação bancária, conciliação e movimentação bancária. Os módulos são idênticos, a única diferença que tem aqui é que você pode realizar conciliação do contas a pagar, que hoje em dia não é automático, né? Em breve estaremos liberando essa rotina. Hoje em dia ela é manual, elas são idênticas. Então eu vou selecionar a data de hoje que eu fiz pagamentos. Ele está me mostrando os pagamentos que foram realizados, um da geradora que foi feito automático, um foi feito manual, tá? 2000, 2018, aqui ele está informando o tipo de movimentação, que aqui na realidade é normal, desmembramento é quando utiliza o processo de liquidação, essa tela é modificada, eu vou apresentar daqui a pouco. Nós temos adiantamento de viagem, transferência bancária, reembolso de adiantamento. Então aqui tem as transações todas, adiantamento ao cliente, adiantamento a fornecedor, tá? Tudo que ocorre na tesouraria. O que a gente fala é que aqui na tesouraria, basicamente o que ocorre são essas transações de adiantamento, lançamento às vezes de taxa de banco que deve ser realizada aqui, transferências bancárias, tá? E aqui ocorre a conciliação. E basicamente você vai ver no outro dia que dia foi feita a conciliação, você vai marcar, vai colocar datas da conciliação no documento e o sistema controla aqui dois saldos. O saldo de sistema, que é o que ocorreu na realidade, e aqui o conciliado, que é outro saldo do sistema conciliado, que um dia vai bater com o saldo de sistema, tá? O saldo conciliado, um exemplo, você pode ter feito um cheque e essa pessoa não passou na empresa para pegar o cheque, demorou uma semana, mas você já não tem esse dinheiro na conta, você já assumiu um compromisso de pagamento, então ele serve com essa finalidade.
Tá? Então, se a gente observar aqui, eu posso estar fazendo emissão de recibo. Tá? Eu vou diminuir aqui a tela. Então, aqui eu poderia estar fazendo uma emissão de um recibo. Aqui está faltando o logo. Eu poderia estar colocando o logo e a parte de endereço que não coloquei. Um vacilo meu aí, me enganei. E aqui é os dados do recibo, como também eu poderia estar, posso imprimir, como poderia também estar gerando, como também poderia estar solicitando uma cópia de cheque. Diminuir também aqui a cópia de cheque, para que a gente possa enxergar. E a cópia de cheque, ele teria aqui, para quem usa, né, um documento informando o quanto foi pago, a quem, e aqui poderia estar gerando diversos documentos pago nesse único documento. No caso de desmembramento bancário, eu poderia estar fazendo um pagamento para aquela empresa referente a 3 situações, né? Água, luz, telefone, e aqui viria o nome do beneficiário, na realidade, que foi ao banco fazer esse pagamento. Aqui nós temos em cada módulo desse, na realidade, nós temos diversas consultas prontas no sistema, extrato analítico, extrato saldo de contas bancárias e conciliadas, posição conta garantida, balancete sintético. Então nós temos diversos relatórios aqui dentro do sistema, ok? Aqui também no financeiro nós temos diversas consultas montadas aqui, gerenciais, analíticas, por evento, por sem resultado. Tá? Em cada local nós temos os seus relatórios. Aqui é toda a parte de estoque, que a gente vai ver agora aqui, faturamento, toda a parte de aquisição, produção. Nós temos um módulo também de agenda de compromisso, onde você pode definir o que cada pessoa pode utilizar dentro da sua agenda, né? Nem todo mundo vai poder ver, incluir ou alterar dados na sua agenda, lista de tarefas pendentes, ok? Outro detalhe, toda a parte de usuário que você tem cadastrado dentro do sistema, ele tem um módulo que permite permissão de acesso, então eu tenho áreas de administradores, onde eu posso definir se a pessoa pode consultar, alterar, incluir ou excluir cada tela. Então modifica isso para o comercial, para o financeiro. Você pode criar grupos, definir nesses grupos visibilidades que ele pode ter dentro do sistema. Observe que aqui eu estou sem visibilidade alguma. Aqui é só a estrutura basicamente do menu, mas os itens não estão relacionados aqui. Não foi criada estrutura nenhuma ainda para isso. Observe que no financeiro já é diferente. Então eu estou dando autonomia ao financeiro a determinados módulos, mas se a gente observar aqui, é lógico que ele vai poder incluir moeda, impostos, país, estado e cidade, mas ele não tem cadastro, estrutura de empresa, né? Onde ele tem diversas regras e só basicamente o que foi colocado aqui nessa parte de empresas foi, né, o administrador. Então você pode criar estruturas diferentes com modo de venda, de recepção. Então aqui posso ter um usuário que basicamente ela possa vir a ter só um único módulo, que é a solicitação de compra, né, que aí todo mundo da empresa poderia ter. Então aqui você tem a flexibilidade de definir todas as regras de inclusão, alteração, exclusão e consulta para cada módulo do sistema, né? Aqui nós temos também cadastros de fornecedores, clientes. Aqui é onde você associa, né, o exemplo iTouch, ao padrão dos impostos. Eu posso alterar as taxas, posso definir se vai ser retido ou não vai ser retido. Isso é uma forma muito simples de fazer, porque você cria padrões de impostos e, independente do padrão do imposto, você pode criar uma regra específica para cada fornecedor, ok? Eu poderia chegar aqui e selecionar, um exemplo, todos os impostos menos INSS. Então, se eu chego aqui e mando gravar, ele vem e coloca. Então você pode chegar aqui e definir, ó, eu quero reter determinados impostos, mas esse imposto daqui vou colocar que vai ser 2%. Então você pode criar uma exceção para um determinado usuário. E assim que você fizer a associação dele em qualquer parte do sistema, de uma solicitação de pagamento, de um financeiro, ele já retém os impostos para você. Tá? E caso você não queira, você também pode excluir esses impostos no momento do lançamento. Então aqui é um overview sobre o produto.
tá? E posteriormente nós vamos conhecer um pouco do BI, né? Que a parte do BI é extremamente é um diferencial que a gente oferece ao produto, que possibilita você fazer cruzamento das suas informações. Você pode consultar um dado de forma operacional, você pode ver ele de forma gerencial, você pode utilizar ele como auditoria. Tá, ok? Muito obrigado pela atenção. Tá? Nos vemos no outro módulo.